Bom dia, bonjour, todo mundo que tá chegando. Bora colocar pressão no sol. Quem aí já acordou? Quem já despertou? Sejam todos bem-vindos a mais um 459. Bora viver o melhor dia da nossa vida. Quem já acordou para viver o dia que Deus preparou para gente, um dia extraordinário. Bom dia, Marcela. Bom dia, Bruno Moura. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cleiton, Laura, todo mundo que está chegando. Já coloque aí, bora tocar o terror na terra, porque nós já despertamos. Quem são os reinantes que já levantou, que já começou a governar a sua vida? Já coloca aí, só reina quem governa. Então, se vocês já acordaram, já venceram a cama, já venceram o sono, é porque vocês já estão governando a sua vida e aqui comigo estão alguns reinantes. Coloque aí, só reina quem governa, e nós já começamos governando esse dia maravilhoso. Bom dia, gente, façam todos um excepcional dia. Hoje nós vamos falar de um tema que ó, pensa naquela cabeça explodindo. Quando me mandaram o tema da aula de hoje, falou, Ana, você vai fazer o 459. Eu li o tema e eu falei, não tinha assunto mais valioso para conversar com eles do que esse, porque foi exatamente isso que fez eu mudar de vida. Isso que nós vamos falar hoje. Então, para mim, vai ser assim. É muito prazeroso poder compartilhar com vocês. Hoje é dia de mudar os nossos hábitos. Hoje é dia de destruir os nossos vícios, de mudar os nossos vícios para vícios bons. Então, hoje é dia de explodir a cabeça. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, vou apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Ana Lucchini. Hoje eu estou com a executiva da plataforma aqui da França. Então, bonjour, todos que estão chegando. Quero convidar também todos vocês que forem passear na Europa, forem na França, conhecer a plataforma internacional lá. Eu fui enviada para a França esse ano, em abril desse ano. Eu era CFO do grupo do Pablo, né? Fiquei durante um ano como vice-presidente. Tem 3 anos que eu estou aqui na plataforma. E em abril desse ano, o Senhor revelou isso para mim, para ele, e ele me enviou, né? E falou: olha, Luquine, você vai para a França, nós vamos abrir plataforma lá. E o Senhor testificou o meu coração também, do coração do meu esposo, e a gente largou tudo, fomos para a França e estamos vivendo aí um tempo de desafios novos, e é isso que nós precisamos na vida. Já coloque aí, eu preciso de desafios novos. Quer realmente romper? Quer viver uma nova realidade? Quer viver uma nova vida? Comece a viver novos desafios, porque cada desafio que você propõe a fazer, vem uma fraqueza sua à tona. Algo que você precisa tratar em você, vem à tona para você poder romper mais um nível. Então, nós precisamos de ter uma vida pautada por desafios. E quando está muito tranquilo, quando não tem nenhum desafio, a gente tem que criar um. Então, entre em novos desafios. Para mim e para a França, está sendo um desafio, porque é tudo muito novo. Língua, né, é outro idioma, lá todo mundo fala francês, então eu estou aprendendo a falar francês. É tudo, clima, gente, na França está 2 graus. Começou a nevar essa semana. Então, é tudo novo, assim, coisas que eu nunca vivi aqui no Brasil, né? Pessoas, cultura, até a comida. Então, realmente está sendo um desafio, mas é para isso que Deus nos chama, né? Deus quer novidade de vida. E antes de a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero decretar sobre a vida de vocês isso, que é a palavra que Deus me entregou hoje quando eu acordei, novidade de vida. Deus quer te entregar algo novo. O nosso Deus é um Deus de novidade. Se a gente for olhar para a natureza não estoca nada. Se você comprar, por isso que tudo que a gente compra, que é do supermercado de Deus, perde muito rápido. Né? Vai comprar fruta, eu adoro comprar legumes, né, verduras, frutas, então eu compro brócolis. Gente, em 3 dias, 4 dias já venceu brócolis. Banana, todas as frutas. Aí eu fiquei pensando, né? Falo, gente, olha como é que tudo que Deus faz é perfeito. Porque tudo que Deus cria, tudo que vem dele, não tem como estocar. Se tem ali validade até abril de 2027, pode saber que tem mão do homem. Pode saber que o homem colocou ali um conservante, colocou alguma coisa, porque o que é de Deus é para hoje. Ele tem novidade. Ele não quer que você viva sempre a mesma coisa.
Então, se a sua vida está sem novidade, se está aquela mesmice, sabe, sem o frio na barriga, sem o coração disparando, sem algo novo, Deus vai te entregar isso. Porque quem vive com Deus, o novo é natural. A gente vive coisas novas todos os dias. Todos os dias Ele tem algo para a nossa vida. E a gente vive também o sobrenatural, né? Eu acho que o natural, ele é aos olhos das pessoas que realmente não obedecem, não entrem debaixo do favor de Deus. Eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Quem vive com Jesus, o sobrenatural é natural. Então você vai começar a viver não só coisas novas, mas você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aquilo que você olha e fala, meu Deus, isso aqui só pode ser Deus, para poder fazer isso na minha vida. E eu estou experimentando isso, né, com toda essa mudança, com tudo que Deus tem me trazendo, né, de coisas novas, pessoas novas, ambientes novos, ideias novas, estratégias novas, uma empresa nova. Então, assim, eu falo que Deus, Ele realmente está nos forjando, Ele está, me colocou e falou, agora vai, porque Ele vai usar muito daquilo que a gente já fez, mas é tudo muito novo. E é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente romper. Então, eu desejo para vocês novidade de vida, como eu estou tendo, desafios novos. Acredita em mim, esses desafios que vocês vão começar a se propor a partir de hoje, vão romper camadas da sua vida. Vão trazer muitas fraquezas à tona, mas fraquezas que precisam de ser tratadas, ressignificadas, curadas, para vocês poderem acessar realmente o que Deus tem para a vida de vocês. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de mudar os nossos hábitos, tirar aqueles hábitos ruins e transformar. Então eu vou mostrar para vocês o que é um hábito, como é formado um hábito, como eu instalo novos hábitos na minha vida, o que hábitos bons podem fazer, né, da minha realidade e podem contribuir com a mudança da minha realidade. Quando eu, Ana, comecei a mudar a minha mente, quando eu comecei realmente a transformar a minha vida, a primeira coisa que eu transformei foi os meus hábitos. Eu comecei a acordar 4, 5, 9 da manhã, eu comecei a treinar todos os dias, eu tirei o açúcar da minha vida, eu tomava, hoje em dia não, mas eu tomava banho gelado. Lá no início, quem é que toma banho gelado? Até hoje. Mas no início eu comecei a tomar banho gelado, então eu comecei a mudar alguns hábitos da minha vida, coisas que eu não fazia, eu comecei a incorporar, e algumas coisas que eu fazia, eu abri mão. Sabe por quê? Eu trouxe aqui algumas frases que vão já começar a trabalhar a mente de vocês. Pequenas ações realizadas consistentemente a longo tempo criam grandes resultados. Então, gente, transforme seus hábitos e você transformará a sua vida. Já bota essa frase aí como a frase-chave de hoje. Transforme os seus hábitos e você transformará a sua vida. Quer mudar a sua vida de verdade? Comece mudando seus hábitos, porque a somatória de pequenos hábitos é que vai fazer a gente uma pessoa de sucesso. Quem fez a Ana estar onde ela está, não foi um dia só, não foi de uma hora para outra, foi a somatória de pequenas coisas que eu fiz todos os dias. Você é hoje o resultado das escolhas que você repetiu no passado. Então, se você olha para a sua realidade hoje e fala, eu quero mudar. Quem aqui quer mudar a sua realidade? Escreve aqui no chat para mim. Quem aqui fala, Ana, eu olho para a minha realidade hoje, não é o que eu quero viver. Eu quero algo novo, eu quero viver coisas novas, então chegou a hora de mudar os seus hábitos. E é fácil mudar hábito? Não. Por isso que a maioria das pessoas aí fora não tem uma mudança significativa de vida, porque mudar o hábito requer renúncia, requer ressignificação. Muitas vezes você vai sair da zona do conforto, aquilo que estava condicionado a fazer, vai ter que deixar um pouco de lado. A gente precisa de romper mesmo. Então, não é fácil. Bons hábitos são um alicerce para uma vida extraordinária. Quer viver uma vida extraordinária de verdade? Comece a instalar novos hábitos na sua vida. E a qualidade dessa vida é determinada por esses bons hábitos. E não é o que você faz ocasionalmente. Não é aquilo que você faz uma vez por semana, mas é o que você faz todos os dias. Eu comecei a acordar cedo. Quem aqui está acordando cedo todos os dias?
Porque uma coisa é você aparecer aqui só hoje, só ontem. Outra coisa é você colocar o seu celular para despertar de uma tal maneira que você nem precisa de despertador mais. Eu não vou nem perguntar quem aqui está levantando, acordando 4h59 todos os dias. Eu vou perguntar quem aqui não precisa nem de despertador mais para poder acordar. Essa pessoa já instalou um hábito. Porque o hábito, gente, é aquilo que você faz de maneira inconsciente. Você não precisa de. É algo que você faz sem precisar de se esforçar, sabe? No início, você vai precisar de pensar. Vai ter que ser intencional, porque não é um hábito ainda para você. Então, no início, não era um hábito para mim acordar 4h59 da manhã. Não era um hábito para mim tomar um banho gelado. Depois, aquilo passa a ser um hábito. E aí, você não precisa nem de trazer para a mente, nem de ser intencional. Já é automático. Né? Tem hábitos na nossa vida, por exemplo, acordar e escovar dente. Já virou um hábito. Ninguém aqui precisa de pensar, de intencionalizar para escovar dente. Bons hábitos. Só que, infelizmente, muitas vezes nós temos hábitos ruins. Nós instalamos a nossa vida por crenças, por educação, culturalmente, pelo ambiente que nós estamos inseridos, hábitos que não são bons hábitos. E aí, a nossa vida, se ela é o resultado desses hábitos, como é que eu vou ter? Me conta como vai ser a minha realidade. O que eu preciso, então? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu vi aí um tanto de gente falando eu, que querem mudar. A minha vida eu nunca precisei de despertador, aqui, acordei antes do despertador. É isso aí, já virou um hábito, né? Quando a gente acorda cedo, assim, sem precisar de nada, já é um hábito da minha vida. Aquilo não, eu não preciso de ser intencional para acontecer. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, para quem quer mudar de vida, para quem quer realmente transformar, pega papel e caneta, que nós vamos aprender hoje como instalar novos hábitos. Eu vou mostrar para vocês como eu mudei a minha vida através da mudança dos meus hábitos e o que vocês precisam saber para poder começar a instalar um novo hábito. Eu já digo de antemão que não é para qualquer um, é só para quem governa. Só que quem está aqui hoje, 5h12 da manhã, gente, de verdade, quem já levantou 5h12 da manhã aqui, é porque já está governando. Então, eu estou falando aqui com reinantes, eu estou falando com pessoas que realmente vão decidir largar vícios, transformar, né, mudar esses vícios ruins por novos vícios, que não vão mais aceitar viver uma vida de pecado, viver aquele pecadinho de estimação, que vão se levantar. E eu vou fazer um boot poderoso, nós vamos fazer uma visualização poderosa, porque se a nossa mente já foi, o corpo vai obedecer. Então, nós vamos estudar, nós vamos aprender, trazer consciência do que é um hábito e como instalar um hábito. E logo depois, nós vamos mentalizar, visualizar com um boot poderoso a instalação desses hábitos. Em primeiro lugar, na nossa mente. Ana, mas eu ainda não consigo parar de comer açúcar. Não importa, nós vamos instalar na sua mente que você já parou, que você não gosta de açúcar, como o Pablo diz, né? Que você não é comedor de açúcar. Nós já vamos instalar na sua mente. E aí depois o corpo, consequentemente, ele vai obedecendo. Estão comigo? Então vamos lá, gente. Ana, o que é um hábito, afinal de contas? Vamos clarear para a gente poder não ter dúvidas. Bom dia todo mundo que está chegando, gente. Bora mudar o nosso hábito, né? Vamos trazer que hábitos bons para a nossa vida. E o que é um hábito? Um hábito é uma ação repetida, uma ação que você faz frequentemente até tornar automática. Então, todos os hábitos ruins que nós temos vieram de repetição. Você fez aquilo várias vezes, então agora já virou automático. E ela, algumas vezes, exige muito esforço e outras não tanto. Os hábitos, eles podem ser também negativos. Tá? Eu passagem bíblica, e eu gosto quando eu faço estudo, quando eu vou dar uma aula, eu sempre trago a palavra do Senhor, que é a nossa base, né? Então, assim, tudo que a gente fala na Bíblia, Jesus, Deus, né, já estava nos ensinando, está tudo escrito ali, ele já vem nos mostrando. Lá em Salmos 1, eu falo, gente, quer ter sucesso na vida? Quem aqui quer ter sucesso na vida? Lê em Salmo 1. Anota essa dica valiosa. Se você quer ter sucesso, é só ler o Salmo 1. Ele vem trazendo os códigos para o sucesso. Falta disciplina, nós vamos falar sobre isso, sobre constância, sobre disciplina, sobre as pessoas que você tem andado. Você, por exemplo, quer começar a colocar exercício físico na sua vida, mas você anda só com gente sedentária. Você segue só pessoa sedentária.
nós vamos ter que mudar isso. Você vai ter que começar a seguir personal trainer, você vai ter que começar a seguir pessoas, influências que malham, que estão focados na saúde, que fazem exercício físico todos os dias. Você vai ter que começar a ter amigos que fazem exercício físico, mudar um pouco o seu ambiente, porque o ambiente é a mão invisível do comportamento. Anota essa frase. Você quer mudar o seu comportamento? Mude os seus ambientes. O ambiente, gente, ele é maior do que você. Acredita em mim. Se você está andando com pessoas que malham, que exercitam o corpo, que se alimentam bem, até sem querer, você vai começar a fazer isso. Você vai perceber. Porque o ambiente, ele vai ser maior do que você. As pessoas ao seu redor, elas vão te levar. Quando eu mudei para Alphaville e comecei a andar na plataforma, é impressionante, né? O tanto que o ambiente, ele realmente faz com que você mude os seus hábitos. Ou então você é expurgado do ambiente. Você nem consegue ficar lá mais. Tem pessoas que começam a andar no nosso ecossistema e elas realmente não dão conta. Elas não conseguem acompanhar tudo que nós fazemos. Então elas saem, porque, né, não está fazendo parte mais daquela cultura. Então, assim, não acorda cedo, não toma refrigerante, ela fica constrangida. Porque o ambiente certo vai constranger as pessoas erradas. Isso também é um código poderoso. A presença de quem tem bons hábitos constrange aquelas pessoas que não têm. Porque a pessoa realmente, imagina, você num ambiente que ninguém toma refrigerante e você tomando, você vai ficar olhando assim, a pessoa começa a se sentir mal. Ou ela vai sair, ou ela vai ser chamada ali, de maneira até inconsciente, a mudar os seus hábitos. Então vamos ler aqui Salmo 1, do versículo 1 ao 3, que é o Salmo do sucesso. Bem-aventurados o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que ele está dizendo aqui? Cuidado com as pessoas com quem você tem aconselhado, com as pessoas que você tem andado, cuidado com os ambientes. Então, se eu quero viver a partir daquilo que Deus tem para mim, eu vou viver com pessoas que carregam a palavra de Deus. Porque, gente, de verdade, quando você começa a ler a palavra, que você vê que você é templo do Espírito Santo, você começa a questionar muitas coisas que você come, o que você assiste, as músicas que você ouve, os seus hábitos diários, porque você olha para você e fala, peraí, se eu sou filho de Deus, se eu vim para reinar aqui na terra, o reinante não tem esse tipo de comportamento. E sabe por que muitas vezes algumas pessoas aqui não receberam ainda a bênção que Deus quer entregar? Porque você não fez a sua parte. Deus, ele não vai entregar algo grande para uma pessoa que não governa a sua própria vida. Ele não vai entregar. Se você não está governando a sua vida, se você ainda cai em vícios, em pecados de estimação, se você ainda não está assumindo as rédeas, pode ficar tranquilo. Ele não entrega nada grande para alguém que ainda não tem autogoverno. Primeiro, porque autogoverno é um princípio. Um dos princípios bíblicos são 9, e um deles é o autogoverno, que é o lidere a si mesmo. Cada fruto, né? Cada semente dá fruto da sua própria espécie. Então, não tem como. Se eu não cuidar de mim, se eu não cuido do meu corpo, se eu não governo a mim mesma, como que eu quero cuidar do mundo? Como que eu quero receber um chamado de Deus? Como que eu quero receber uma missão? Pode ter certeza que as pessoas que hoje recebem chamados de Deus, as pessoas hoje que estão reinando, elas governam a si próprias. Elas já governam a própria vida. Elas escutam conselhos de pessoas chaves. Elas não escutam qualquer um, elas não estão em qualquer ambiente, elas não escutam qualquer música, elas não se alimentam de qualquer coisa. Pelo contrário, elas sabem que se elas são instrumentos, elas precisam, em primeiro lugar, cuidar da própria vida. Então, gente, bons hábitos é você medita na palavra de Deus e comece a andar com pessoas que vivem essa palavra também. Porque senão você não é tão forte assim. Acredita em mim. Você não vai conseguir por si só. Né? A gente somos ainda, a carne ainda é muito fraca. Então nós precisamos sim de pessoas, de ambientes fortes, porque se for depender só da gente, não tem jeito. Eu estava na França e depois que eu mudei para a França, gente, a minha alimentação
piorou um pouco. E olha que eu sempre me alimentei bem, sempre exercitei o corpo, mas como eu mudei de ambiente, né, eu mudei de país, na verdade, e lá é um outro tipo de alimentação, eu acabei engordando um pouco. Sabe, eu engordei acho que 3 quilos. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu tinha hábitos bons, né? Eu me alimentava bem. O que que mudou? Só de mudar o ambiente. Só de chegar aqui na França. Na França, as pessoas, o tipo de alimentação aqui, eles alimentam bem, porque francês não é gordo, só que não é alimentação igual ao do Brasil. Então, eles não comem muito arroz. Aqui não tem arroz, aqui não tem feijão, aqui é muito croissant, sabe? Eles gostam muito de massa. E quando a gente saía, a gente não comia os pratos franceses. Então, a gente sempre ia para uma pizza, né? Porque alimentar era muito desafiador. Tanto que a gente começou a fazer muita comida em casa. Mas eu percebi que mesmo eu sendo forte, pensa, olha que coisa louca isso. Mesmo eu sendo forte, mesmo eu sabendo o que é bom para mim, mesmo eu já cuidando do meu corpo, o ambiente, ele me fez, né? O tempo, assim, eu fui passando, não foi de uma hora para outra, mas os meses foi fazendo com que a minha alimentação ficasse um pouco pior. E aí também não tem as pessoas, né? Tava só eu, meu esposo e meu filho, não tem mais o nosso ecossistema, não tem mais aquele grupo de pessoas que a gente andava. Olha o quanto é desafiador. Por isso que nós não podemos nos afastar, sabe? Nós não podemos sair daquilo que Deus tem pra gente, da palavra de Deus, porque uma pessoa que de verdade, gente, segue a palavra, ela vai cuidar das 3 esferas: alma, corpo e espírito. Às vezes eu vejo pessoas falando muito bem da palavra de Deus, muito espirituais, só que com o corpo fora de forma, né? Você vê ali que a pessoa precisa cuidar mais do seu corpo. Deus nos chama para ser um ser triuno. E esse ser triuno, ele precisa estar bem nas 3 esferas. Não adianta eu estar super bem espiritualmente e comer qualquer coisa, né? E entregar meu corpo para os prazeres da carne, da gula. Peraí, o que que Deus cria, tudo que sai do Senhor é harmônico, né? Tudo que Deus criou é belo. E o que que é a beleza? Beleza é tudo que é harmônico, tudo no lugar, tudo equilibrado, tudo, né, perfeito. Então precisa ser harmônico. Se está desarmônico, peraí, está faltando algo ali. Então, nós temos sim que ser homens e mulheres que carregam essa beleza, que carregam essa harmonia, né? Tudo no lugar, nada faltando, nada quebrado, né? Nada fora do lugar, porque tudo que Deus criou é assim. Então, nós precisamos de cuidar do nosso corpo também. Não adianta eu cuidar só de uma esfera e achar que está tudo bem. Não, não tá. O nosso corpo é uma máquina que vai fazer com que a gente cumpra o nosso propósito aqui na Terra. Então, de que adianta eu cuidar de uma esfera e negligenciar a outra? Precisa cuidar, sim, gente, do nosso corpo. Né? Um dia, eu fui no evento na França, um evento na França, de uma igreja, e aí eu vi as pessoas tomando refrigerante, não tinha suco e não tinha, assim, água tinha do bebedouro, mas só tinha refrigerante. E assim, eu falava, gente, o povo de Deus, eu não estou criticando nem julgando, mas nós temos que saber o que é bom para a gente. Nós temos que alimentar o nosso corpo daquilo que realmente é saudável. Né? E como é que eu sei, Ana, o que é saudável? Eu falei no início da live, tudo que é do supermercado de Deus, né, é saudável. Sabe, tudo que vem do supermercado de Deus, aquilo que vem do supermercado dos homens, de vez em quando, de vez em quando. Agora, o que for de Deus, eu vou mergulhar de cabeça. Então, frutas, legumes, tudo que vem da terra, tudo que vem de Deus, a gente pode alimentar. E eu sei que não é fácil, né? Eu sei que a carne é fraca, que a gente quer comer um monte de coisa gostosa. Então, que seja só de vez em quando, mas que a gente possa cuidar do nosso corpo. Ana, você pode falar quais são os 9 princípios? Posso, anota aí. Mas, gente, é outra live. Se eu começar, eu não. Porque princípio da mordomia, princípio da soberania, princípio do autogoverno, da individualidade, princípio da liderança, semeadura e colheita. Já falei todos? Semeadura e colheita, princípio do caráter. Deixa eu ver se eu já fiz todos aí. Vai escrevendo aí, que eu vou falando. Eu queria falar só de cada um, mas não vai dar tempo. Aqui a nossa aula, um dia eu falo só sobre, são 9, exatamente, 9 princípios bíblicos. Princípios, são 9 princípios da criação, aquilo que Deus criou até o 6º dia, que é a base. Princípio, gente, é o que alimenta a nossa vida, é o centro da nossa vida. Eu fiz uma live no meu Instagram sobre princípio esses dias. Princípio, eu falei sobre esses 9. Quem vive por princípios prospera.
Por isso que muitas vezes vocês veem pessoas, alguém já viu isso? Tenho certeza que alguém aqui já viu isso, que pessoas que nem falam tanto de Deus, pessoas que nem são da igreja, assim, né, que falam da palavra, mas prosperam, mas estão crescendo. Por quê? São pessoas que vivem por princípios. Se você vive por princípio, você prospera, porque a prosperidade é natural. Os princípios, Deus criou todos até o sexto dia. É só olhar para a natureza. Por que Salomão é um cara tão sábio? Porque ele sabia contemplar. O código de Salomão é contemplação. Quer se tornar sábio? Quer acessar a sabedoria? Comece a contemplar a vida. Comece a olhar para a natureza. Contempla a natureza que lá carrega os códigos. O princípio da semeadura e da colheita. Olha para a natureza. Alguma árvore semeia e já dá fruto no outro dia? Existe um fruto do dia seguinte, imediatista, assim? Aí você começa a entender mais como funciona a nossa vida. Porque também nós somos seres naturais, né? Quando você contempla, e aí você acessa muita sabedoria. Tudo foi criado até o sexto dia. E é esses princípios que é a base. Por isso que quem vive por princípios nem precisa de regra, né? Os princípios já norteiam a minha vida. O princípio da direção, princípio da norte, princípio guia. Então, se a gente vive uma vida pautada em princípio da honra, gente, eu falei 7, aqui, ó, autogoverno, né, mordomia, soberania, individualidade, semeadura e colheita, caráter, da honra, princípio da honra. Eu vou pegar todos aqui para falar para vocês, mas são 9, tá? Princípio da aliança, verdade, da individualidade, são esses, tá? Faltam 2, eu acho que faltou da aliança, da individualidade e o princípio do caráter e da honra, acho que são esses, tá? Enfim, é porque a gente não lembra só de cabeça todos, mas são 9. E aí a gente começa a viver por esses princípios, tá? Comece, você vai ver que nem precisa de regra. Tem princípios que norteiam a nossa vida, né? Já foram os 9, maravilhosa. Então é isso, gente. Ana, como um hábito é formado? Vamos mudar os nossos hábitos. Vamos ter uma vida, né? Se eu entender sobre princípios, eu já mudo os meus hábitos, né? Por quê? Porque eu conheço. Então, não é qualquer coisa que eu vou fazer, né? Eu preciso governar. Autogoverno é o quê? Autogoverno é liderar a si mesmo. E o que é liderança? Que é o outro princípio. O princípio da liderança é você transbordar, multiplicar, frutificar. Então, o autogoverno, eu lidero a mim mesmo, e a liderança, eu sou exemplo para a vida de outras pessoas. Eu transbordo, eu multiplico, eu frutifico. E Deus nos chama para isso, para sermos rios de águas vivas. Então, você quer ser exemplo? Você quer cumprir esse princípio da liderança, né? E a sua vida influenciar outras vidas? Mude os seus hábitos. E aí pensa assim, não é sobre mim. Não é só sobre o que eu quero, entende? Quando você vai mudar um hábito, você vai mudar um hábito pensando numa causa. Por isso que o princípio, ele é muito poderoso. Se você pensar num princípio, ele é maior do que você. Então eu vou começar a governar, não é só para a minha vida, mas eu vou assumir o autogoverno para, através da minha vida, eu alcançar outras vidas. Você pensa além de você. É algo que não é só sobre você. Entende? Não é só sobre o que eu quero ou sobre a minha vida, é sobre um transbordar. É a minha vida começar a influenciar, a ser exemplo para outras vidas. Então você faz também por outras pessoas. Ana, como é que um hábito é formado? Quem aqui já ouviu falar do loop do hábito? Né? Tem um ciclo que chama loop do hábito, e ele consiste em 3 etapas. Eu vou contar as 3 aqui para vocês poderem entender como o hábito é formado. Primeiro, o gatilho. É a primeira etapa. Todo hábito, ele tem um estímulo. É o estímulo que inicia um comportamento. Então, você vai entender, se você tem um hábito de comer açúcar, você vai saber que existe um estímulo, existe um momento, existe um certo algo que vai acontecer que você vai se comportar daquela maneira. Entende? Por exemplo, sempre quando eu acabo de comer, almoçar, o meu corpo sente necessidade de um doce. Existe ali um gatilho, sabe? Existe algo ali. Sabe como é que eu comecei a fazer na minha vida para mudar esse hábito? Gente, toda vez que eu almoçava, eu queria comer doce. Logo depois. E eu vi que isso era um hábito ruim, né? Aí eu comecei a cortar. Sabe como é que eu fiz? Você vai começar a botar um novo gatilho. Então, na hora que eu terminava de almoçar, primeira coisa que eu fazia, escovar dente. Eu comecei a colocar esse hábito, instalar esse hábito. Terminei de almoçar, escova dente. Porque aí não tinha espaço para o doce.
né? Eu nem sentia vontade, porque quando a boca ela tá limpa, quando você escova o dente, se você comer doce logo em seguida, fica até ruim, né? O gosto. Eu até fiz algumas vezes, não deu certo, ficou ruim. E aí eu comecei a instalar um hábito de almoçar, escovar dente, almoçar, escovar dente. Quando eu estava fora de casa e não tinha como escovar, eu levava aquele bocejo, sabe? Que também deixa a boca mais limpinha. Para quê? Para evitar de comer doce. Então, todo hábito tem um gatilho. O que eu preciso, então? Identificar qual que é o gatilho, qual que é o estímulo que eu inicio aquele tipo de comportamento. Entende? Por exemplo, uma pessoa que está estressada pode ser um gatilho para ela poder comer em excesso. Eu não sei quem já sentiu esse gatilho, quem já tem esse gatilho, por exemplo. O dia que você dorme mal, você come mais carboidrato. Né? Então, o sono é valioso, gente, sono. Eu acho que se a gente for falar de saúde aqui, sono para mim é o primeiro pilar, mais do que alimentação. Uma pessoa que não tem qualidade de sono, uma pessoa que não dorme bem, que não descansa, vai desencadear um monte de coisa no seu organismo. Se você não dorme bem, você vai querer comer mais massa, mais carboidrato, porque você vai estar sem energia. Então, já vai se alimentar mal no dia seguinte. Vai começar a comer mais carboidrato, mais açúcar. Existem alguns gatilhos. E depois, então, primeira etapa é o gatilho. Segunda etapa, a rotina. O que é rotina? É ação repetida. Por exemplo, comer doce. É uma ação repetida. Tem gente aqui que come doce todos os dias. Todos os dias você come doce. Não consegue passar um dia sem açúcar. O que é isso? Rotina. Você já sabe que aquilo são os três aspectos. Primeiro é o gatilho, segundo é a rotina. Aquilo já é um hábito, é uma ação repetida. E o terceiro, a recompensa. E aí tem muita gente que para transformar um hábito, transforma a recompensa. Isso é poderoso demais. Existe uma recompensa, Ana, em comer açúcar? Com certeza, senão você não estaria comendo. Qual que é a recompensa? A sensação obtida após o comportamento, né? A sensação gostosa, a sensação de alívio, por exemplo, se você está estressada. Estou estressada, eu como açúcar. As mulheres de TPM aqui vão saber, né? Mulher que está de TPM, come uma barra de chocolate, ela vai ficar mais feliz, por exemplo. Essa é a recompensa, né? De comer o chocolate. Então, todo hábito tem uma recompensa. Tem um gatilho, tem uma rotina e tem uma recompensa. Ana, como é que eu transformo um hábito? Você pode começar mudando o gatilho, você pode tirar a ação repetida, né? Mudar a ação, a rotina, muda a sua rotina. Eu, por exemplo, tinha um hábito, ó, pra você ver como é que até o contrário funciona. Eu tinha um hábito bom de minha alimentação, só que eu mudei a rotina. Eu não mudei o gatilho e eu não mudei a recompensa, mas eu mudei a rotina. Eu mudei de país. E aí eu comecei a me alimentar ruim. Também o contrário funciona. Então, você pode transpor, você pode ir em cima de qualquer um dos três aspectos. Lá em Efésios 5, do versículo 15 ao 16, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui em Efésios 5 traz essa clareza que nós devemos identificar os nossos comportamentos. Né? Então, assim, cuidado, sede prudente, como andais. Como tem andado no seu dia a dia? O que tem feito no seu dia a dia? Né? Quais são? Tem hábitos ruins? Aqui ele nos convida a substituir aquilo que é ruim para andar com sabedoria. Não só hábitos, ele não fala de hábitos especificamente, mas ele fala daquilo que é ruim na sua vida, você ser uma pessoa mais sábia. Você começar a questionar aquilo e falar: peraí, deixa eu andar mais em sabedoria. Deixa eu mudar isso daqui que eu estou vivendo. Eu quero que vocês agora comecem a identificar quais são os hábitos ruins que vocês têm. Nós vamos fazer um boot poderoso, nós vamos fazer uma visualização e vamos instalar novos hábitos. Mas agora eu vou te ensinar mentalmente, né, como instalar um hábito e depois nós vamos visualizar isso. Nós vamos realmente, na nossa mente, instalar novos hábitos. Mas para isso, eu preciso reconhecer quais hábitos em mim precisa de mudar. O que eu preciso deixar para trás? Qual tipo de hábito que está só me atrapalhando? Talvez é um hábito de reclamar. Talvez é um hábito de falar muita mentira. Gente, sabia que falar mentira é um hábito? A pessoa fala tanta mentira até automático. Ela não consegue nem controlar. A murmuração é um hábito. Tem gente que só reclama. Até quando as coisas acontecem positivamente, a pessoa reclama. Meu marido, agora ele mudou demais, mas ele reclamava muito, mas sabia que isso era um hábito? Não é porque ele era uma pessoa reclamona assim, mas a família dele inteira reclamava. É um hábito mesmo.
A pessoa tem hábito e ela não vê que ela está fazendo isso. Uma vez a gente estava no condomínio lá em Alphaville e aí a gente queria arrumar um jardineiro para poder arrumar para poder arrumar o jardim da nossa casa. E aí a gente estava saindo do condomínio, ele viu um jardineiro numa casa lá, né, de uma outra casa. Ao invés dele comemorar, gente, ele tinha que comemorar. Eu encontrei aquilo que eu estava buscando. Ele começou a reclamar. Olha o tanto que é um hábito. Ele olhou para o jardineiro e falou: olha ali, um jardineiro. Olha ali onde é que eu achei, estava querendo um. Reclamando. Eu falei: meu filho, você achou um jardineiro, você tem que estar comemorando. Mas o hábito de reclamar, é repetido mesmo, é inconsciente, é automático que a pessoa começa a reclamar, até de coisas boas. Então, se você hoje tem um hábito e você percebe, muitos hábitos vieram da nossa criação mesmo, né? A gente assistiu muito, viu muito e fez muito aquilo que vira um hábito. Pessoas que não tiveram hábito, por exemplo, de comer açúcar na sua infância, a sua casa, né? Ela nasceu em um ambiente assim, ela nem toma açúcar. O meu filho, por exemplo, ele não toma refrigerante, porque na nossa casa não entra, é só água e suco natural. Aí meu filho acostumou tanto que ele toma só água. Ele almoça com água, janta com água, ele vai em festa, toma só água. Que ele acostumou tanto em tomar só água, mas por quê? Existia ali um ambiente, é um hábito bom que foi instalado. Por isso que vamos andar como pessoas sábias, como diz aqui em Efésios, Efésios 5, do versículo 15 ao 16. Ana, como instalar novos hábitos? Todo mundo aí já colocou aí, pegou algum hábito, né? Ana, eu tô aqui agora com hábitos que eu quero transformar na minha vida. Eu tô aqui, eu já coloquei aqui hábitos que eu quero desapegar e hábitos que eu quero instalar. Talvez tem pessoas que querem instalar um novo hábito, por exemplo, de ler a Bíblia. Quem aqui tem o hábito de ler a palavra? Porque isso é um hábito e muitas pessoas não têm. Primeiro que a gente tem uma luta entre carne e espírito. A verdade é essa, a carne odeia oração. A carne odeia que você alimente o seu espírito, porque ela está brigando com o seu espírito. Então, os 5 minutos de leitura bíblica é só luta. Eu falo que é só guerra. É eu guerreando com a minha carne. Até então, nem comecei a ler a palavra. É uma luta. Eu começo a abrir a boca, começo a dar sono. Quem aqui já começou a ler a Bíblia e começou a dar sono? Gente, não é possível que aconteceu isso só comigo. Começa a dar sono, eu começo a ficar desanimada, é um negócio assim, eu falo, meu Deus, é só começar a ler a Bíblia. Antigamente, hoje em dia não, né? Hoje em dia já virou um hábito, mas quando não era um hábito, nossa mãe, era uma luta, era luta mesmo. Por isso que eu preciso de ser intencional, eu me esforçava. Um hábito para poder ser instalado, verdade, aqui ó, dá sono mesmo. Ainda bem que o Fabrício concordou comigo, não foi só eu. Não é só eu. Hoje em dia não dá tanto mais. Mas isso é normal, de verdade. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Tá? Paulo já dizia pra gente. Então, quando você vai alimentar o espírito, a carne grita. A carne não quer de jeito nenhum. É uma luta mesmo. Os 5 primeiros minutos de oração é luta. Você e a carne. Até você vencer, até o espírito vencer. E aí ele domina. Aí você vai surfando na onda. Mas até isso acontecer, muitas pessoas desistem. Muitas vão dormir, né? Muitas não querem, porque um hábito para ele ser instalado vai exigir um esforço, vai exigir dedicação, disciplina. Alguém falou de disciplina aí, vai exigir constância, sabe? Lá não vai ser de uma hora para outra. Por isso que, gente, a disciplina ela é mais importante do que até o talento. Uma pessoa que tem disciplina, eu quero que vocês comparem. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que canta muito bem, ela nasceu com um talento, com a voz maravilhosa, mas ela não tem disciplina. Ela não pratica, ela não canta. Aí você conheceu uma outra, que a voz não é tão boa assim. Ela não nasceu com um talento de cantar. Tem uma voz boa, mas não é aquele dom. Mas essa pessoa tem disciplina. Ela faz todos os dias, ela treina mais de 1, 2, 3 horas por dia. Eu garanto para vocês que essa aqui, que tem disciplina, vai crescer muito mais do que essa que tem o talento, mas não tem a disciplina. Por isso que o treino é muito importante. Aquela pessoa que treina, que faz, que tem disciplina, ela vai crescer muito mais do que aquela que até tem o talento e o dom, mas que ela não tem disciplina. Não tem como, gente. Se você
Tudo que, se você olhar para as pessoas hoje que têm grandes resultados, são pessoas disciplinadas, são pessoas que têm constância, vamos falar de constância aqui, que fazem todos os dias. Não é o que você faz de vez em quando que vai transformar na pessoa que você é o que você faz todos os dias. Todos os dias. Aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, aquilo que eu faço que só eu posso fazer por mim. Talvez ninguém está vendo você lendo esse livro, ninguém está vendo você indo correr todos os dias de madrugada, ninguém está vendo você acordar aqui 4h59 da manhã para poder adquirir conhecimento, mas eu garanto que esses pequenos hábitos vão tornar você uma pessoa de sucesso. Sabe o que é o mais engraçado? É que daqui a alguns tempos, uns anos, né, meses, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha que sorte daquela pessoa. Olha que sorte! Você viu? Você viu o lugar que ela conseguiu acessar? Você viu que ela começou a prosperar? Você viu a família dela, como é que eles estão bem? Você viu tanto que essa pessoa cresceu? Olha que sorte! A mesa que ela está sentando, a pessoa que ela se conectou. Mas ninguém sabe dos hábitos diários. Ninguém sabe das renúncias, daquilo que você faz todos os dias. Por isso que é desafiador mesmo. A disciplina, a constância, o comprometimento. É isso. Sabe o que diferencia um ser humano do outro? É a capacidade de agir dessa pessoa. É isso que diferencia. O que faz um ser humano dar resultado e o outro não dar resultado é o que um fez e o outro não fez. É a ação, é a prática, é a disciplina, é o comprometimento, é a constância, é a consistência, é a persistência. É isso que diferencia uma pessoa de outra pessoa. Por isso, quando você vê, por exemplo, o Pablo tem aqui a gente está com a SPR agora, né? Não sei aqui quem já é SPR, tá um sucesso. A gente viveu uma semana de desconstrução, agora tá, ó, pegando firme. Então, assim, não tem como você entrar no SPR e mudar, né? E transformar. E vou falar um negócio para vocês. Por que vão ter pessoas dentro do SPR que vão explodir e vão ter outras que não vão? Se o Pablo tá falando a mesma coisa, se é a mesma semente, ele está jogando a mesma semente para as pessoas. A aula é a mesma, o tempo é o mesmo, a energia dele é a mesma. E por que pessoas dão resultado e outras não dão? Porque algumas pessoas colocam em prática o que ele está dizendo e as outras não. Quer mudar de vida de verdade? Coloque em prática tudo que você está aprendendo aqui. Coloca constância na sua vida, disciplina, levanta, governe o teu corpo, governe as tuas vontades, abre mão desse hábito ruim que só está te atrapalhando, que só está te levando para o buraco. Ana, me ensina então como instalar um novo hábito. Identificou os hábitos novos que você quer instalar? O que você quer instalar de novo na sua vida? Eu instalo hábitos sempre na minha vida, sempre. Eu instalei um hábito agora de cuidar da minha pele. E olha que não era um hábito, por mais que eu cuidava, mas era sempre muito cansativo, eu me esforçava, agora virou um hábito na minha vida. A minha skincare, parece bobagem, né? Para mulher não é tanto, mas vira um hábito. E aqui você começa a ver a recompensa. Então, tem hábitos na sua vida que vão realmente fazer com que ela cresça. Por exemplo, ler livro. Tem gente que não tem hábito de ler livro. Então, coloque aí, Ana, eu quero instalar esse hábito de ler um livro por semana. Tem como? Tem. Eu vou te falar aqui como você vai instalar novos hábitos. Primeiro passo, comece pequeno. Se você quer começar a colocar a leitura de livro na sua vida, não tem como você ler 100 páginas de um livro no primeiro dia. Você não vai. Você vai fazer muito de uma vez só e vai parar. Porque aqui, mais importante do que a pressa é a constância. Mais importante do que a quantidade é a qualidade. O hábito, ele é qualitativo. Então, não adianta. Ana, eu quero começar a correr. Ana, eu quero começar a correr todo dia. Eu quero exercitar o meu corpo. Tem gente que quer colocar um hábito aqui de academia. Um hábito de cuidar do seu corpo. Não adianta você correr 10 km no primeiro dia. Você vai passar a semana inteira sem correr e não vai adiantar nada. Lembra que o hábito é repetido? É constância? É aquilo que você faz todos os dias, não é o que você faz ocasionalmente? Então, se é todos os dias, é preferir você correr 500 metros, 1 quilômetro todo dia, do que correr 10 num dia e passar a semana inteira sem fazer nada.
quero que vocês entendam a importância dessa constância de todos os dias. Então, comece pequeno. Quer instalar um hábito? Ana, eu quero fazer leitura da Bíblia. Alguém colocou aqui, né? Eu quero ler a Bíblia, eu quero começar a ler um livro. O Diego colocou, eu compro vários e não acabo de ler. Vai colocar esse novo hábito. Então, primeiro hábito, primeiro item para instalar um hábito, comece pequeno. Você vai colocar aí 10 páginas do seu livro. 5 páginas que seja. Você não vai ler o livro inteiro, vai ser 5 páginas por dia. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias. E você vai pensar na recompensa. Né? Então você vai bota um gatilho. Por exemplo, vou dar aqui um gatilho para quem quer começar a treinar. Porque eu fiz isso comigo. Todo dia eu acordava, dava preguiça, eu não ia correr, aquela luta diária, né? Aí eu falei, gente, eu vou fazer um gatilho novo. Porque quando a gente começa a estudar de hábito, a sua mente expande. E você sabe, né? Você começa a jogar o jogo do cérebro. Então eu falei, peraí, então eu vou dar um novo gatilho. Aí sabe como é que eu fiz? Eu já deixei separado a roupa de correr do lado da minha cama. Quando eu abrir o olho, eu vou ver lá o tênis, a calça. Por quê? Porque isso era uma desculpa. Como eu não tinha, eu tinha que procurar roupa, eu dava preguiça. E aí eu deixava para depois. Eu tirei todas as desculpas, eu tirei todos os gatilhos que faziam eu desistir de malhar. Então eu coloquei a roupa do lado da cama, o tênis do lado da cama, a garrafinha de água pronta, tudo para não dar desculpa. E isso foi o gatilho. Eu abri o olho, eu vi a roupa. Então é o gatilho que eu tinha, levantar e eu ia botar a roupa. Eu não tenho nem para onde correr. Eu não tenho nem desculpa para poder dar. Quando você começa a colocar, né, pequenas mudanças na sua vida para poder realmente treinar o seu cérebro para mudar um hábito, porque não é fácil mudar um hábito, sabe? É desafiador e o hábito bom, ele vai exigir, né, esse governo, porque hábito ruim é muito fácil, tá? De você colocar. O hábito ruim está relacionado aos prazeres da carne. O hábito bom está relacionado aos prazeres do espírito. Então, tudo que é da carne, a comida, a preguiça, a luxúria, né? Tudo que é da carne é muito prazeroso. Fique em paz, você não precisa fazer esforço. É só você inclinar a tua vontade para os seus desejos mais baixos. É engraçado isso, né? Nós temos 7 faculdades. 7 faculdades mentais, 3 faculdades superiores, 3 inferiores e a vontade, 7 faculdades humanas. A vontade, ela é a faculdade do meio. A vontade, a tendência ela é inclinar para baixo mesmo. Se você não fizer um esforço, ela vai inclinar para baixo. Você nem precisa de se esforçar. Ela vai inclinar para os prazeres carnais, para os prazeres da carne, preocupa não. Para você poder inclinar a vontade para o alto, para as coisas elevadas, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que sair da zona do conforto. Então, o hábito bom, ele vai exigir sempre um esforço de você. Ele vai exigir uma força de vontade. Algo que para romper. Por isso que é tão desafiador instalar um novo hábito. Começa aí, primeiro item, comece pequeno. Começa pequeno. Então, realize pequenas ações consistentes. Todos os dias, 5 páginas do livro. Todos os dias, lê um versículo antes de dormir. Parece pequeno, né, Ana? Acredita em mim. Acredita em mim, não é pequeno, tá? Parece pequeno, mas é muito poderoso. Pequeno, um versículo por dia vai fazer você mudar o seu hábito. Um versículo por dia, gente, vai fazer a somatória. Lembra que eu disse na primeira frase, quando eu vim para cá? Quando eu comecei? A somatória dos seus pequenos hábitos é que vão fazer você uma pessoa de sucesso. Então, é todos os dias. Segundo, Ana, associe com um hábito já existente. Qual que é um hábito que você já tem? Por exemplo, escovar dente. Associa o hábito de ler a Bíblia com escovar dente. Associa, por exemplo, um hábito que você tem, eu adoro escutar louvor. Associa o louvor com a academia. Eu associei. Toda vez que eu vou correr ou que eu vou para academia, eu coloco louvor. Eu tenho uma playlist dos meus louvores. Então, eu associei um hábito que eu amo, que é escutar louvor, com academia, com correr. Conecte um novo hábito com algo que já faz parte da sua rotina, né? Por exemplo, após escovar os dentes, faça uma oração. Você instalou ali um hábito, né, em algo que já existia, entende? Isso, gente, parece bobagem, mas não é. Eu já fiz isso na minha vida. Você quer instalar um hábito novo? Pega essas dicas, esses conselhos e começa a colocar em prática. Tenha um propósito claro, é o terceiro. E foi isso que fez eu mudar muitos hábitos, quando eu tive um propósito de vida, quando eu sabia aonde eu queria chegar.
Uma pessoa, gente, ela só vai malhar todos os dias, só vai treinar todos os dias, se ela tiver um propósito claro de ter um corpo saudável. Quando ela tiver a visão do futuro, poderosa. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, que vai virar a cabeça de muitos aqui. Se você não enxergou a casa pronta, você não começa com a obra. Essa aí merece um putz. Se você não tem a visão final, você não inicia a caminhada. Fica tranquilo. Por isso que é tão importante você ter essa visão de futuro. Por que o inimigo quer parar vocês? Posso falar a verdade? O inimigo só consegue tocar no seu passado, porque no seu futuro, o futuro a Deus pertence. Deus tem planos maravilhosos para sua vida. Lá em Jeremias está escrito: os planos que eu tenho para você é de fazer crescer, é de fazer prosperar, não é de causar dano. Onde é que o inimigo consegue te parar? Quando ele vai no teu passado. É o único lugar que o inimigo consegue tocar, é no seu passado, porque já existiu. Aquilo que não existiu é do Senhor. O futuro é de Deus. Por isso que uma pessoa que perdeu esperança de vida, uma pessoa que não tem uma visão de futuro, uma pessoa que não sabe, né, que não tem esse olhar, esse roteiro, não sabe para onde ir, é uma pessoa que vive uma vida perdida. É uma pessoa que não tem esperança de vida. Eu estava vendo uma reportagem que falava sobre as pessoas drogadas. Eu até falei isso numa live. Uma pessoa, quando ela é drogada, ela usa, né, crack, cocaína, enfim, fizeram um treinamento, fizeram ali uma experiência que aqueles homens que tinham uma visão de futuro, eles conseguiam largar a droga. Aqueles homens que tinham uma família, que tinham filhos, aqueles que tinham um propósito, não, eu quero largar drogas porque eu quero montar uma empresa disso, eu quero transformar porque eu quero viver isso. Quem tinha um roteiro de vida, quem sabia aonde queria chegar, foram as pessoas que conseguiram vencer o vício. Agora, aquelas pessoas que você perguntava, mas você quer fazer o quê depois que sair daqui? Não sei. Ah, não tem nada para fazer. Eu não sei, qualquer coisa serve. Essas pessoas não conseguiram vencer o vício. Elas não conseguiram largar. Por quê? Porque elas não tinham a visão de futuro. Se você não tem, faça isso agora. Tenha uma visão. Se você não enxergou a casa pronta, você não vai iniciar a obra. Se você não tem um propósito claro na sua vida, você não vai se esforçar. Para que você vai querer correr todos os dias se você não tem um propósito? Se você não já enxergou você lá na frente, com um corpo mais saudável, né, com um corpo mais magro, se você não tem a visão de onde você quer chegar. E isso, gente, é poderoso demais. Então, reflita sobre o motivo que você quer instalar esse novo hábito. E como esse novo hábito pode te ajudar, pode viver um propósito de vida, né, pode glorificar o nome de Deus. Se você entender, eu tive muito esse propósito claro quando eu comecei a ler a palavra, porque eu olhava para pessoas que falavam da palavra com muita sabedoria, e eu queria viver aquilo, e eu comecei a ter uma visão, eu realmente falando a palavra com autoridade, e para chegar nessa visão, eu comecei a obra, porque eu tinha a visão da casa final, eu vi a casa pronta, eu iniciei a obra, e eu comecei a ler a Bíblia. Toda vez que me dava sono, eu conectava com a visão. Toda vez que me dava preguiça, eu conectava com a visão. Eu quero chegar nesse lugar. E por isso que eu estou até hoje. Isso, instalei um hábito na minha vida pelo propósito. Muitas pessoas aqui vão instalar hábito na vida de vocês só visualizando o propósito. E outra coisa importante, acompanhe o progresso. Metrifique, registre suas ações, para você manter sempre aquele fogo, sabe? Então, se você correr hoje, anota, tem um planner, né? Um planner das suas, sabe aquele check-in? Gente, aquele check-in. Eu sinto prazer em fazer a minha atividade diária e fazer aquele check-in. Tipo assim, tá cumprido, missão cumprida. O de hoje, né? O de hoje eu fiz, só por hoje. E aquilo é um prazer para mim, dar check mesmo. Começa a fazer que você vai sentir prazer mesmo. É muito gostoso você colocar ali ações que você já conseguiu cumprir. E isso vai te deixar mais motivado, querendo fazer mais, sabe? Então acompanhe o seu progresso, metrifique os seus resultados. Lá em Provérbios 4, versículo 26 ao 27, está escrito assim: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Planejar a sua vida, planejar e refletir é você que esse propósito maior, né? Será que é isso que eu quero viver mesmo? Será que é essa realidade de vida que eu quero ter? Aonde eu quero chegar?
né? Aonde eu quero ir? Será que esses hábitos que eu estou tendo todos os dias estão me levando para onde eu quero chegar mesmo? Por quê? Outra frase poderosa. O meu futuro eu escrevo hoje. O seu futuro, você está fazendo ele agora. A realidade que você vive hoje está conectado com o seu passado. Isso que você vive hoje foi quem você era. Quem você vai ser depende dos hábitos que você vai começar a ter agora. Hoje. Começa agora. Agora mesmo. Ana, eu quero instalar um hábito. Já levanta. Qual hábito, né? Lê a Bíblia, já pega a Bíblia e vai ler o primeiro versículo. Lembra que começa pequeno. Ninguém aqui vai sair correndo 10 quilômetros. Mas você vai começar pequeno. Mas comece. Só começa. Uma vez eu estava vendo uma palestra, né? E a pessoa perguntou assim, nem sei se foi do Pablo, acho que foi. Acho que foi. A pessoa falou assim, mas qual que é o segredo? Me conta, né? Existe um segredo da vida? Existe algo que a gente tem que saber? Me fala, né? Porque a gente ouve tanta coisa, a gente vê uma palestra dessa aqui, sai daqui com a cabeça explodindo, escuta uma live como essa, a gente quer sair voando na rua. Me fala, qual que é o segredo? Gente, é tão simples. É tão simples que eu até fico constrangida de falar. Mas sabe qual que é o segredo? Comece. Esse é o segredo. É fazer. Só tem que fazer. As pessoas que estão onde estão hoje foi porque elas começaram, elas fizeram. E ninguém começou grande. É porque vocês olham para o Pablo, olham para as pessoas hoje e falam, nossa, a pessoa, ela não começou assim, não. Eu garanto para vocês. Começou pequenininho, dentro de uma sala, falando para 2, 3 pessoas, de computador quebrado, né, trabalhando ali com o que tinha. Todo mundo começou assim, só começa. Quer ter resultados extraordinários? Comece fazendo o ordinário bem feito. Comece com o que você já tem nas suas mãos hoje. O que eu posso fazer hoje? Né, eu posso correr? Eu posso. Só por hoje eu fico sem açúcar. Só por hoje. O que você precisa para poder mudar um hábito? Primeiro lugar é você identificar o hábito ruim. Porque se você não souber que tem que mudar de vida, tem uma frase que fala assim: eu libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado muito mais se eles soubessem que era escravo. Tem tantas pessoas que vivem uma vida ruim, com hábitos ruins, mas não querem mudar porque não têm nem consciência que precisam. Nem sabem, né? Vivem na ignorância. Primeiro passo é você identificar um hábito ruim. Ana, isso aqui eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais ficar com esse cigarro, eu não aguento mais ficar com essa coca, eu não aguento mais ficar reclamando, murmurando, né? Porque a gente que reclama nem sabe. Então tem que identificar, em primeiro lugar, identifique o hábito ruim, reconheça quais são os gatilhos e qual é a recompensa. Tem uma pergunta que ela é tão poderosa que fala assim, o que eu estou ganhando com isso? Gente, essa pergunta ela é terapêutica. Ela é terapêutica. Uma vez eu estava contando uma história para uma amiga, a primeira coisa que ela me falou, o que você está ganhando com isso? Por que você está insistindo nisso? O que você está ganhando? Porque o cérebro, ele quer sempre uma recompensa. O cérebro trabalha com recompensa. Entende qual que é a linguagem do cérebro? Ele trabalha com recompensa. Então, tudo que você está fazendo na sua vida, você está ganhando alguma coisa. Até coisas ruins. Ah, mas como assim você está ganhando alguma coisa em manter esse relacionamento? Você está ganhando alguma coisa em manter esse tipo de comportamento? Ana, mas é uma coisa ruim. Não importa, você está ganhando alguma coisa. Garanto para você, porque o cérebro, ele quer recompensa. Então, a primeira coisa, identifica. Ana, tá com a bandeirinha da França, tá em missão? Eu mudei para a França, a gente está abrindo a plataforma na França. Eu contei que bem no início, nós fomos enviados para a França para abrir a plataforma lá, estamos vivendo ali um novo desafio. Tá maravilhoso. Glória a Deus. Grandes coisas, né, o Senhor tem para a gente na Europa. Grandes coisas o Senhor tem para a Europa, né? Vai existir algo muito lindo lá. Então, o que eu preciso? Identificar essa recompensa. Primeira coisa, reconheça os gatilhos. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela fumava muito. E eu comecei a falar, olha quais são os gatilhos. Sempre quando eu tomo café, eu vou fumar. É um gatilho o café. Se você começa a identificar o que faz você fazer aquilo, você vai cortar o gatilho. Você vai na raiz do problema. Se for realmente um hábito que você quer mudar. Muitas pessoas nem querem. Mas se for um hábito que você quer mudar, o que você vai fazer? Você vai substituir esse hábito. Você não vai eliminar. Entende? Por exemplo, a pessoa que quer parar de comer, tomar refrigerante.
Não pare de tomar refrigerante, substitua, porque senão você vai sofrer, você não vai dar conta. É muito mais fácil para você começar a mudar um hábito ruim, colocando outro no lugar, que seja menos ruim ou que seja um hábito bom. Por exemplo, você tomar água com gás. Eu não sei quem já ouviu isso, né? Quem para de tomar refrigerante começa com água com gás, porque é menos pior. É menos pior do que um refrigerante. Percebe? Isso é muito forte. Então, você não vai eliminar um hábito ruim, você vai substituir. Troque um hábito ruim por um bom ou um menos ruim, né? Menos pior, vamos colocar assim. Mas que vai oferecer você uma recompensa semelhante. Tá? Então, assim, água com gás dá aquela mesma recompensa, mas você melhorou um pouco o seu hábito. Né? Por exemplo, alguém colocou isso aqui. Ao invés de reclamar, desenvolva o hábito da gratidão. Eu não sei quem colocou isso aqui, que é uma reclamação, 3 gratidões, né? Que é muito poderoso também. Então, gente, agora nós vamos fazer uma oração. É oração, é boot, é visualização, para a gente poder instalar os novos hábitos. Em Romanos 12:2 fala sobre renovar a nossa mente. Né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos mudar a nossa mente. Nós vamos visualizar agora a instalação desses novos hábitos, a nova vida que você vai viver a partir de hoje. Ana, mas eu não vivo ainda. Não importa. Se a sua mente chegou lá, o seu corpo vai obedecer. Primeira coisa, vamos chegar à nossa mente. E aí, para a gente fazer o nosso boot poderoso, a nossa visualização poderosa, faça isso todos os dias. Coloque o boot como uma prática diária, como um hábito. Não quer chamar de boot? Chama de visualização. Todos os dias, quando você acordar, feche os seus olhos e visualize o seu dia já acontecendo. Visualiza as conexões, os projetos acontecendo, as reuniões. Visualiza o seu dia. Já antes dele viver, leva a sua mente lá. Gente, isso é muito poderoso. Lá em Gálatas 6:9 está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando nós somos constantes, o bem gera frutos a longo prazo. Eu sei que no início, gente, parece que não está tendo fruto. No início parece só luta, né? Só peleja. Mas a constância vai te dar resultados extraordinários. Do mesmo jeito, eu digo para vocês como que a gente destrói um vício, né? Um vício, gente, é um hábito compulsivo. É um hábito compulsivo que domina a vida de uma pessoa. Então, você vai o quê? Substituir por outro vício. Bom, por hábitos saudáveis. E isso identificando o gatilho, olhando a recompensa, mudando de ambientes, conectando com novas pessoas, renovando a sua mente, mudando a sua mentalidade. A mesma linha, só que você também pode buscar apoio espiritual. Tem pessoas que realmente precisam de ajuda. Tem alguns vícios de pornografia, vícios de álcool, tem alguns vícios tão pesados que a pessoa realmente precisa de ajuda. Busque ajuda, busquem pessoas que vão pegar na sua mão, que vão te ajudar todos os dias, busque apoio espiritual. Sabe, lá em 1 Coríntios 6:12 está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando você começa a ter esse olhar e falar assim: eu preciso de ajuda, isso aqui não me convém, isso aqui eu não dou conta sozinho, comece a pedir ajuda para as pessoas, comece a pedir ajuda para quem já traçou esse caminho, sabe? Comece a buscar, porque sozinhos, quando a gente está muito mergulhado, é desafiador. Você não vai dar conta. Busque pessoas para poder te ajudar. Lá em 2 Timóteo está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Gente, Deus, ele nos capacitou com esse autogoverno, autocontrole, com domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Então, por mais que a gente não dê conta ainda, existe isso em você. Existe a impressão, o DNA de Cristo está em você. Então, você é capaz de fazer isso. Você consegue fazer isso. Vamos para a nossa oração? Vamos para o nosso boot poderoso? Exatamente isso. Ana, volta mais vezes no 459. Ai, que lindo, gente. Eu amo fazer o 459, né? Isso aqui para mim é um prazer. Sabe por quê? Porque eu fui resgatada através de um 459. Há 3 anos atrás, eu estava como vocês aí, do ladinho daí da câmera.
Eu estava na minha casa, de joelho no chão, chorando. Eu assisti o 459 chorando, o Pablo falando. E eu comecei a minha vida espiritual, comecei a ler a palavra, comecei a buscar intimidade com Deus, minha vida começou a se transformar. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês, viu? Só pedrada hoje, hein? Mas foi com amor, hein, gente? Hoje foi com amor. Top, Ana. Obrigada, que coisa linda. A graça de Cristo vem pela fé, gratidão. Que bom, gente. Então vamos fazer o nosso boot poderoso? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Volta sim, muito mais. Vou voltar, gente. Que bom, sempre foi maravilhoso. Obrigada, William. Vamos fechar os olhos, respira fundo e vamos fazer o nosso boot, tá? Faz aí uma respiração profunda para a gente poder silenciar um pouco o falatório mental, né? Tirar um pouco essa, porque a gente estava muito mental, adquirindo conhecimento, e agora com a respiração a gente consegue silenciar. A respiração traz a gente para um estado de presença, para um estado aqui e agora. Respira fundo. E vamos instalar novos hábitos. Glória a Deus. Pai, a Ti rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por esse encontro. Obrigada, Pai, por cada palavra. Obrigada por clareza, por esse discernimento. Obrigada, Jesus, porque hoje nós entendemos o quanto é poderoso mudarmos os nossos hábitos. O quanto nós precisamos, Pai, de instalar novos hábitos na nossa vida. O quanto o Senhor nos chama para viver uma vida com mais propósito, com mais sentido, com mais significado. Nessa manhã, Pai, nós alinhamos o nosso espírito ao seu espírito. E o seu espírito, Pai, guia o nosso. E o nosso espírito guia a nossa alma. E a nossa alma governa sobre o nosso corpo. E sobre as energias de todas as coisas. Pai, nós assumimos o governo da nossa vida, o autogoverno. Senhor Todo-Poderoso, Senhor, Pai, a Tua misericórdia ela é infinita. E nós acessamos essa misericórdia nessa manhã. Nós te louvamos, te glorificamos por tua bondade, por teu amor, por tua fidelidade. Obrigada, Jesus, novamente por nos ensinar a importância de bons hábitos, de uma vida disciplinada para poder te glorificar. Nós alinhamos, Pai, o nosso coração ao teu e nós te pedimos força, sabedoria para vencer os vícios, para substituir os nossos hábitos ruins por ações que podem honrar e que vão honrar o teu nome. Ajude-nos a ter constância e persistência. Pai, que a tua mão esteja sobre a vida dessas pessoas agora e que o Senhor derrame sobre elas uma unção de coragem, uma unção de valentia, uma força nova. Ajude-nos, Pai, pois nós sabemos que em Ti somos mais do que vencedores. Dai, Pai, coragem para abandonar aquilo que não te agrada. Dá, Pai, discernimento para podermos escolher aquilo que nos aproxima de Ti. Respira fundo agora. Eu quero que você visualize a sua vida com esses novos hábitos que você pensou que agora já instalados. Qual hábito que você quer ter? É a leitura bíblica? Visualiza você acordando cedo e já agradecendo a Deus por mais um dia. Visualize você cheio de energia. Você já acorda com uma energia nova, com uma disposição nova, uma disciplina nova, realizando tarefas com alegria. Aquilo que era um fardo para você fazer, visualiza você fazendo com leveza. Você nem está fazendo esforço. Visualiza você fazendo tudo com muito propósito. Visualiza você governando, cuidando do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Você está sentindo mesmo esse autogoverno. Visualiza você com prazer de viver uma vida alinhada com o propósito de Deus. Você cumprindo aquilo que você foi chamado a cumprir. Aquilo que parecia tão difícil, tão desafiador, você abriu mão daquele vício. Aquilo que você achava que era maior do que você se viu maior do que isso. E você conseguiu governar sobre esse vício. Agora agradeça a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter me capacitado. Obrigada, Pai, pela força. Obrigada, Jesus, pela clareza, pelo conhecimento, pelo discernimento. Obrigada, Jesus, por eu poder viver essa nova vida. Repete assim comigo. O que está lá em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora respira fundo e fala, hoje eu escolho bons hábitos. Hoje
Eu deixo os vícios para trás. A minha mente, o meu corpo pertencem a Deus e eu glorifico a Ele em tudo o que eu faço. A partir de hoje, eu vivo a melhor fase da minha vida. Respira fundo, esfregue essas mãos e solta aí um já é. Já é. Vamos viver hoje o melhor dia da nossa vida. Se a sua mente chegou lá, o seu corpo é obrigado a obedecer. Se você já visualizou os hábitos instalados, se você já, inclusive, agradeceu a Deus, você já agradeceu por essa nova vida, por esses novos hábitos, e você já visualizou essa nova energia. Então, já aconteceu. Ai, Franciene, a diferença da Ana dos outros é você ensina com amor. Acho que as mulheres ensinam com mais amor, é nosso, né? Que coisa boa. Mas cada um tem ali, né? Cada um ensina de uma maneira poderosa. Glória a Deus, gente. Já é. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Que vocês vivam um dia extraordinário. Que Deus possa te surpreender. E lembra que a gente falou lá no início da nossa live, né? Quem vive com Jesus, o natural, o sobrenatural é natural. Então, que a gente possa viver o sobrenatural nesse dia, tá? Quem quiser me acompanhar, meu Instagram tá aqui, Ana Lucchini, viu? Estamos lá agora com essa missão na França. E é muito desafiador, né? Eu sei que não vai ser fácil, mas estamos juntos. E eu sei que Deus está com a gente, é um propósito de vida. E se Ele deu a visão, Ele abre os caminhos, Ele abre as portas, Ele é fiel para terminar a obra que Ele sempre começou. Então, beijo para vocês. Até a próxima, gente. Obrigada por tudo. Gratidão sempre que vocês estejam aqui comigo. E bora viver o melhor dia da nossa vida. Já declara, amo vocês e até a próxima. Daqui a pouquinho eu volto aqui de novo. Beijo, beijo, beijo. Até.